Dia pessoal, hoje vou contar uma história aqui que quando eu era caçador, eu vivia com a balinheira no pescoço quando era criança, de dia, de tarde e de noite. Só via matando uns pássaros. Aí eu fui crescendo, em vez de uma espingarda, em vez de uma balinheira, eu comprei uma espingarda. Só via matando os pássaros. Matando rolinha, bambu, tejo, juriti, tudo. Porque naquele tempo também as coisas eram difíceis, mas aí fui crescendo, mas não deixei a prática de caçar. Era um vício medonho. Caçar parece que é um vício. E me casei no ano de 2000, 99 para entrar 2000 eu casei. Aí e continuei caçando, né? Aí a mulher ficou grávida e eu tinha um amigo que bebia, gostava de mocó. Eu matava mocó, mas nunca comi mocó não, nunca comi não. Já comi preá, quando era mais pequeno tinha forro, mas mocó nunca comi não. Aí eu matava o mocó para ele tomar cachaça. Aí eu fui mais ele ficou no roçado a fundo de manhã. Aí ele ficou no roçado limpando mato e eu fui matar o mocó para ele. Cheguei lá, fiquei quebrando os galhos assim, tec, 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 tec. O serrote ficou estrelado de mocó. Eu olhei, tinha um bem grandão lá em cima. A minha espingarda era muito boa, era barra de direção, uma espingardona toda enfeitada, 2000 e... não, 1994, o ano que ela foi feita. Era de barra de direção toda enfeitada. Era um riff. Era boa demais. Eu só fui mirar no que tava lá em cima, no mocózão bem grandão. Pá, chega, pulou pra cima, caiu lá embaixo. Tinha uma ruma de merda lá que dava uns 40 centímetros de merda embaixo do serrote deles cagar. Chega, era preto, o cara pisava afundando. Aí ele caiu mesmo em cima. Cheguei lá quando peguei, que eu vi os peitinhos. Tava com os peitinhos assim, bem cheinhos. Era uma mocó. Eu já fiquei meio triste. Peguei, tenho o bisaco, saí meio triste já. Fiquei pensando, mas rapaz, vixe. Aí cheguei lá no roçado, ele tava limpando mato. Aí eu disse, e aí que eu matei. Ele disse, o que foi? Ele disse assim, o que foi aquele tiro? Matou o que? Eu disse, matei um mocó grande. Aí mostrei a ele. Ele pegou, olhou assim, aí disse, mas rapaz, você tá matando uns mocó buchudo, rapaz. Tem logo dois bichinhos aqui, pia os tamanhos, chega tá se mexendo, mas rapaz, foi mesmo que uma facada nele. Eu digo, ah, minha Nossa Senhora. Aí eu saí que nem fosse caçar novo, fui lá para dentro do mato, sentei em uma pedra, meu amigo, e fiquei pensando, digo, a mulher buchuda em casa, e eu matando os bichos buchudos, né? É muito bonito, né? Quando o cabo leva um castigo, aí não sabe por que foi. Rapaz, aquilo ali foi mesmo que botasse uma pedra de uma tonelada na minha cabeça. Aquilo foi um peso em fileiro, viu? Com medo dos castigos de Deus. Mas eu estava sentado naquela pedra e eu fiz um pedido. Eu disse, falei com Deus, né? Aí eu disse, Deus, se não for. Que ele estava dizendo que os bichos estavam se mexendo, né?
E o percurso que eu matei ela dava uns 2 quilômetros de onde ele estava. O percurso era bem longe. E ele disse que ainda estava se mexendo os bichinhos novos. Aí eu fui pedir, eu digo, se não for bicho novo que tem dentro do bucho daquela mocó, eu não dou um tiro mais nunca na minha vida. Aí tá certo, né? Fomos embora. Fiquei por lá, sentado na pedra até ele terminar. Quando ele terminou, deu um grito, aí eu desci. Aí fomos pra casa. Aí cheguei, a mulher já notou. Disse, o que é que você tem que você tá meio triste? E a mulher com um buchão pela goela. Tempo de ter menino. Eu, nada não. Almocei. Aí fui, me deitei. E ela, o que é que você tem? Que você tá triste? Eu digo, nada não. Aí fui, me deitei, dormi um sono. Aí acordei, era uma faixa de umas 3h30, 4 horas. Aí fui lá pra frente da casa do menino lá, que tinha um banquinho e ficava os senhor. Eu sempre gostei de conversar mais os idosos. E fiquei lá conversando. Aí ele chegou da creche, ele trabalha na creche. Aí ele chegou. E eu lá meio triste, só escutando eles aí conversando. Ele chegou e disse, chamei o Kidu. Kidu, chegou aí aqui um negócio. Eu digo, vixe Maria, não duvido de ser os bichos novos. Já fiquei meio duro em pé, né? Aí fui, entrei, ele abriu a geladeira, aí puxou um prato em branco dentro com um negócio bem grande dentro. E eu só observando, não sabia o que danado era. Eu nunca comi, nunca tratei. Ele disse, mas que du, eu pensei que apoio não era bicho novo não. Sabe o que era? Era o quai da bicha que era tão grande que parecia uma castanha. Era assim o quai. Era pegado assim, aí tinha uma banda pra cá e outra banda pra cá. Tava num prato que era para botar queijo para coalhar. O pai dele e os irmãos tiram leite. Eles usam o coalho para coalhar o queijo. E eu pensando que era bicho novo, ele disse. Ah, pois não era o coalho que era grande demais, não era bicho novo não. Rapaz, aquilo ali, parece que a pedra de 1 tonelada saiu da minha cabeça. Eu falei, chega. Eu tava triste com medo dos castigos de Deus. Mas como eu pedi do fundo do meu coração mesmo. Aí chega a sair ato do chão. Eu digo, vou ali. Porque tinha um senhor que morava lá perto lá de casa, sempre ficava me oferecendo uma bicicleta Monarch 1994, que era o mesmo ano da espingarda, e um relógio cinquentinha. Quem sabe tá falando, sabe o que eu estou falando, sabe que é a bicicleta, que é um ano, 1994 é um ano muito bom, e vermelhinha. E o relógio era um cinquentinha. Era um reloginho Casio cinquentinha. Rapaz, eu passei e disse, ei, ele só vinha me abusando para trocar nesses negócios. Eu digo, ainda tá com a bicicleta? Ele disse, tô. Eu digo, o relógio? Ele disse, também tô. Eu digo, tá trocado. Ele disse, tá trocado. Eu digo, me dê logo, vamos logo buscar. Que eu vinha de lá, fui buscar, peguei a espingarda, levei, dei a bicicleta aí, e o relógio para casa. Mas nunca na minha vida dou um tiro. Porque nesse tempo eu já trabalhava de pintor. Eu trabalhava de pintor. Fazia artesanato só final de semana, às vezes. Alguma besteirinha. Mas já trabalhava de pintor, não estava precisando, porque era mais necessidade nesse tempo caçar. Mas como o cabo tem que ter palavra, né? Eu fiz a promessa, pedi de coração mesmo e não era bicho. E ele disse que estava se mexendo, né? Eu tomei para mim que nem um milagre, né? Que ele disse que nunca vi esse troço desse quai se mexia. E ele dizendo que era 2 bichos novos e se transformou num quai, né? Eu tenho para mim que foi que nem um milagre, que eu pedi de coração mesmo. E até hoje, o cara pode chegar com um carro novo aí na frente e dizer, pega esse carro e mata essa rolinha.
Eu digo, Deus me livre, quero não, pode. Eu sou mais tá andando de pé mesmo, mas deixa eu andar na minha motinha mesmo. É tanto que eu notei, sabe uma coisa? Que a pessoa que é caçador, ele tem que nem o espírito da pessoa, é que nem fosse um espírito meio mau. E os bichos sentem isso, os inocentes, né? Porque hoje eu não faço mal, não mato, não tenho coragem de matar um nada. Só não gosto muito de cobra. Mas eu vejo os lambu, fica bem pertinho de mim, eu faço detectorismo atrás de moeda. É lambu perto de mim, é sariema. É tanto que eu gravo as rolinhas no ninho, quase batendo assim o celular nela. E as bichinhas não voam, olha pro cabo com o olhinho assim e sabe que o cabo não vai fazer mal, né? Pra mim isso é muito gratificante. É mais do que o cabo pegar uma espingarda, uma pedra e matar aquela animalzinho, né? Inocente. E quando você não faz mal, porque eu tava fazendo detectorismo numa barragem ali, e os paturi, marreco, tudo pertinho, rapaz, coisa mais linda. Eu digo, mas rapaz, quando eu era caçador, eu nunca pegava isso assim. Hoje eles sentem que a pessoa não vai fazer mal, eles nem se preocupam com a pessoa, ignoram, sabe? Olha pra pessoa assim e sabe, parece que eles sentem. É tanto que o povo mais velho diz, tem um espírito mal, tem um espírito mal. Não sei quem tem um espírito mal. Justamente eu acho que é isso. É, a natureza foi feita, não foi pro cara estar destruindo não, é pro cara preservar e cuidar dos seres vivos. Porque o mal, eu tenho pra mim que o mal é que nem uma bola, né? Você joga ela na parede lá, ela não vai ficar grudada não, ela bate e volta, né? Aí vê o cara tá passando por alguma uma coisa e não sabe o que é que foi quando você botar a mão na cabeça lá na lá atrás você fez alguma coisa para aquele negócio retornar para você, né? Depois eu conto umas histórias que eu vi que o que se faz, aqui se faz, aqui se paga. Não, ninguém pensa que vai morrer para pagar quando morrer, não. Depois que morrer, não tem mais pagar mais, não. Paga enquanto é vivo. Aí o cara tem que se ligar, né? Não fazer o mal, porque é muito complicado essas histórias. Mas é isso aí, pessoal. Isso aí foi coisa que aconteceu comigo. Fiquem todos com Deus. História real. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Quem gostou, curte, deixa o like. Fiquem todos com Deus. E vem mais história por aí, se Deus quiser. É porque a trabalhada tá grande, aí aqui e acolá eu tô sem tempo de gravar algum videozinho. Mas se Deus quiser vai sair uns videozinhos por aí, viu? É, ainda tá grande a trabalho, eu tô fazendo uns espelhos. Mas quando sobrar um tempinho vou botar uns vídeos fazendo os artesanatos. Até fazendo os espelhos eu arrumei um tronquinho de madeira. E vai sair umas obras de arte de uma madeira que eu nunca trabalhei. Só fiz umas besteirinhas que chama louro canela. E vocês vão ver aí. Então valeu pessoal. Fiquem todos com Deus. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Valeu!